termina a aula 2 falando que vai continuar na próxima aula. E daí eu não achei mais daí qual é a próxima aula que ia terminar o assunto de BJT. Daí eu não sei se o senhor esqueceu de postar ou não foi gravado. Não, é que são duas cadeiras diferentes. Por isso que eu botei MIC 01. Ah, tá, não é da nossa cadeira. Ai, tá. Pois é, eu tava assistindo, eu falei, nossa, por que a gente tá aprendendo BJT agora, mano? Não, não, não. Tá. Na nossa cadeira é uma outra disciplina que eu tô dando. Daí eu Aham. ponho no mesmo canal. Ah, tá, não, tranquilo, então. Eu até fiquei confuso, né, mas eu pensei, bom, deve ser parte da matéria, né? Mas Não, tudo não bem. é. Não. Ah, que bom, menos uma coisa, então, pra pensar. É, É. tá, beleza. O que a gente Mas, vai hein, falar é de interface com o mundo analógico, como a gente começou a falar na última aula. Eu não me lembro em que parte a gente parou. eu acho que foi mais pra baixo. Eu acho, se eu não me engano, foi na página 8. Porque eu me lembro que dava bem direitinho a metade do arquivo que você estava usando. Vai aqui, então. Acho que foi na página 7. É, foi por aí. É, isso. Uhum. Só vou Eu, recapitular um pouquinho, então. tá. E daí a gente volta pro que a gente estava vendo. Então, eu acho um exemplo interessante esse do motor, que se nós usamos 9 bits, o quão próximo a gente pode chegar de 326 RPMs. Então, como é 2 na 9 menos 1, porque tem o zero, né? Então, dividindo 1000 RPMs por 511, a gente tem um passo de 1,957 RPMs. Então, considerando 326 RPMs por um passo de 1,97, a gente chega em 167. Então, como isso tem que ser um número inteiro, a gente transforma ele em 167 vezes o passo. Então, a gente consegue chegar em 326,8 RPMs, que seria 167 na base 10. Isso é interessante porque mostra a resolução que a gente pode ter com 9, 10, 11 bits, 12 bits, 32, 64 bits. Então, por exemplo, quando a gente fala em resolução,
Se o passo é 0,1, e o FS do BCD é 9,9, a gente tem uma resolução de 1%. Então, é nisso que a gente pode chegar. Quando a gente quer fazer a conversão contrária de digital analógico, a gente tem várias formas de fazer. Então, por exemplo, se a gente tem 4 bits, a gente põe cada bit com o dobro da resistência, que é o que está mostrado aqui. Então, vai de 1K para 2K, para 4K, para 8K. Esse seria o bit menos significativo. O valor de referência de 1K. Isso multiplica a tensão. Então, cada tensão é dividida pelo valor da resistência de entrada. Por isso que o de maior resistência é o bit menos significativo, como mostrei aqui em cima. Ok? Ok. Então, se a gente considerar um input de 1010, e uma saída de 5 volts, então a gente tem os seguintes passos: 0,625, 1,25, 1,85, 2,5 até chegar a 9. Então vocês podem ver que a gente tem uma discretização dos valores devido ao fato de que a gente está trabalhando de binário para o mundo real. E isso que causa vários problemas. Por isso que quanto mais bits, mais a gente consegue realizar isso. Essa parte a gente pode pular. Então, quando a gente quer fazer o contrário,
a gente tem um amplificador operacional que faz o controle do clock, vai para o registrador, e aí tem um conversor digital analógico que vai fazer isso. Então, como é que funciona? Ele inicia, muda o número binário, VX é a saída analógica, e ele compara VX com VA. Isso é conhecido como ADC rampa. Então vamos olhar isso com mais calma. O start reseta o contador. Então o clock não passa pelaquela end que nós temos aqui. Ok. Então VAX é 0. Aí ele faz o comparador entre os dois. Quando o clock é igual a 1, chega no contador, o contador aumenta VAX. Então, esse gráfico acho que é muito mais explicativo, porque isso é um contador chamado de escala. Ele vai aumentando o VAX, ou seja, o valor que ele tem que dar de saída, até que o comparador acha o valor igual ao valor que ele tinha que ter. É como se fosse um contador analógico, então. Exato. Então, se VAX ultrapassa VA por 0,1 milivolt, nesse caso, ele volta para low e corta o fluxo de clock. E o contador, no final, fornece o valor de VA mais próximo possível. Então, vamos olhar um exemplo aqui. Se a gente tem um clock de 1 MHz e uma resolução de 0,1 milivolts, e se a gente tem um VS, ou seja, o valor total de 10,23 volts, que trabalha em 10 bits, então vamos olhar quanto é que tinha que ser o VA para 3,728 volts, o tempo para isso e a resolução. Então, o passo é medido pelo valor máximo que ele consegue medir, dividido pelo número de bits menos 1, porque sempre tem que descontar o zero, né? Então, a gente vai ter um passo de 10 milivolts. Então, se eu quero
uma saída de 3,728 volts, por exemplo, e eu tenho uma resolução de 0,1 milivolts. A gente simplesmente divide o valor de saída pelo passo e ele vai me dar o número de passos. Como isso tem que ser um número inteiro, né? Porque a gente está trabalhando em binário. Então, a gente tem que arredondar para cima. Então, dá 337 pulsos de clock. Então, o valor de saída vai ser esse aqui. Aqui são 367 pulsos de clock. Como a frequência é 1 MHz, o período é 1 microsegundo, quer dizer que ele vai levar 37 microsegundos para fazer essa conversão. Finalmente, qual é a resolução disso? Bom, se a gente viu que o passo é de 10 milivolts e nós dividirmos pelo número de bits, isso dá aproximadamente 1%. Então, nós vimos aquele número em binário que dá 373 pulsos de clock. Então, a gente vê que o valor de saída vai variando dessa forma. Então, mais próximo do que nós temos é o 337. 373, perdão. Isso é chamado de ADC do tipo escada, justamente porque ele vai variando o valor até chegar o mais próximo possível do valor de saída. Isso também é usado em aquisição de dados. Então, por exemplo, se eu tenho uma onda desse tipo, pode ser de qualquer coisa, pode ser algo radioativo, pode ser uma tensão contínua, pode ser um capacitor. Então, ele vai fazer essa escada até chegar ao valor mais próximo, como a gente está vendo aqui. Quando ele chega no valor mais próximo, ele para e reseta o contador.
Então, no tempo, a gente tem algo desse tipo. E para cada valor de tensão, ele gera um valor binário. O que eu estou querendo mostrar aqui é que a discretização dos valores, porque como se trabalha em binário, cria esse problema de entre o mundo analógico, certo? Porque uma coisa é o mundo analógico, que pode variar, por exemplo, a tensão entre inúmeros valores, mas no mundo binário a gente tem um valor fixo. Então, isso criou um problema de conversão entre o mundo analógico e o mundo binário. Esse é o principal problema que a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, se a gente olhar esse gráfico de baixo, a gente vai ver que não é exatamente igual ao mundo analógico, justamente porque a gente tem esses passos comparado com o mundo analógico. Ô, senhor, daí uma maneira para melhorar isso seria aumentar o número de bits do conversor, porque daí Exatamente, exatamente. Quanto mais bits a gente tiver, melhor fica a conversão. porque daí tu diminui a questão da diferença entre dois. Sim, porque tu vai diminuir o número de passos, né? Os Sim. passos vão ser mais curtos. Daí vai aumentar a resolução. E aumenta a resolução, exatamente. E como a gente viu aqui em cima, o passo é determinado pelo número de bits. Então, quanto mais bits eu tiver, menor vai ser o passo. Ou seja, menor vai ser aquele tamanho da escadinha. Então, por exemplo, se em vez de 10 eu tiver 64 bits, por exemplo, esse valor vai ser enormemente reduzido e aí eu consigo uma resolução muito maior. Tanto é que a resolução aqui é determinada por quê? Pelo valor do passo dividido pelo número de possibilidades, que é 2 na 10 menos 1. Então, se for 2 na 64 menos 1, esse valor vai por um valor muito menor do que 1%. Outra maneira de fazer é o que a gente chama de aproximação sucessiva. Então, nós temos um comparador e um registrador de bits mais significativos e menos significativos, que vai levar o ADC, e aí ele vai comparar se isso está próximo ou não
e se não estiver próximo, ele vai voltar para o zero. Então, como é que isso funciona? Primeiro, ele limpa os bits, ajusta para 1, aí se o valor de saída for maior que o valor de entrada, ele volta para o zero, se não, ele vai para o valor de menor bit, se sim, ele vai para o valor completo. Acho que tem uma figura aqui que mostra isso melhor. É essa aqui. Então, como é que ele funciona? Deixa eu botar aqui no exemplo. Então, vamos botar que o valor de saída é 8 volts. Ok? Ok. Então, o que ele vai fazer é colocar no meio da escala. Aí ele vai ver que esse valor não corresponde ao valor possível. Então ele vai botar o dobro da escala, ou 1/3 a mais da escala. Aí ele vai voltar esse valor aí ele vai chegar em 10. Desculpa, é que é 10 volts que eu queria, não era 8. Então ele vai botar, vamos supor que a escala vai até 12. Então ele vai colocar em 8, vai comparar e vai dizer, não, esse valor não está correto. Aí ele vai aumentar o valor e vai ver, não, isso também não está correto. Daí ele vai voltar para o valor anterior, vai chegar em 10, até que ele chega em 11, que é o valor mais próximo que ele tem da escala aqui, já que o valor máximo dele é 12 e a gente quer uma saída de 10. Então vamos supor que a gente tem uma resolução de 20 milivolts e uma saída de 2,17. Então, qual seria o valor, né? Então, dividindo um pelo outro seria 100,8,5. Isso não tem unidade porque os dois estão em volts, ok?
Então, o mais próximo que ele chega é de 108 na 10, que seria 001, 011, 00 na 2. Quanto tempo ele demora para fazer isso? É o número de vezes que ele tem que fazer essa comparação vezes o pulso de clock. Então, vamos supor que o pulso de clock é de 500 kHz. Então, se a gente considerar os mesmos 10 vezes um pulso de clock, isso, o período, né, não a frequência, a gente vai chegar em 2046. Que é o tempo que ele leva pra testar todos daí, né? Tipo, isso é um limite, né? Exatamente. Então, se ele leva 10 pulsos de clock para fazer aquilo que eu mostrei antes, ele vai levar 20 microsegundos. E daí nisso a gente nunca sabe qual é o tempo exato, então, de que ele vai conseguir chegar. A gente sabe calculando dessa forma que eu mostrei. É que eu tinha A entendido diferença... que tipo, dessa forma a gente consegue saber o tempo máximo que ele leva. Que seria o tempo que ele levaria pra testar todos, mas ele pode conseguir antes, no caso. Pode conseguir antes, exatamente. É isso que eu disse. O tempo exato que ele vai levar a gente nunca tem certeza. Você só sabe o limite superior desse tempo. A gente sabe o tempo máximo, mas a gente não sabe o tempo mínimo. É, foi isso que eu quis dizer. Acho que o melhor exemplo é o voltímetro digital. Então, a gente coloca o valor de entrada, ele vai comparar com o valor que ele tem. Vamos supor que ele está numa escala de 10 volts, 9,99 volts. Aí ele vai fazer aquela escadinha, vai colocar o clock na end. E aí, quando ele chegar no valor, ele vai ter um contador BCD com registrador de 4 bits, daí vai mostrar o display para o valor decimal até o valor que for considerado. Então, basicamente o que acontece é o seguinte: um voltímetro, quando a gente coloca ele para medir e a gente põe na escala de 10, o que ele vai fazer? Ele vai colocar em 5. Ele vai colocar no meio da escala. E aí ele vai comparar o valor que está sendo medido com aquele valor de 5. Se o valor for maior do que aquilo,
ele vai colocar em 7,5, ou seja, ele vai colocar uma escala e meia acima. Se o valor for menor, ele vai colocar em 2,5 e vai comparar de novo. Aí, se o valor for maior ou menor, ele vai colocar de novo no meio da escala. E se for menor, vai colocar de novo no meio da escala. E assim ele vai repetindo até se aproximar do valor que a gente tem. Só que é claro que isso acontece muito rápido, né? Como eu mostrei ali, acontece em 20 microsegundos. Ou dependendo do multímetro, pode ser até mais rápido. Mas é assim que funciona, por exemplo. Ele sempre vai começar no meio da escala que a gente colocou. Aí, se ele perceber que a escala está errada, a gente aumenta a escala. E aí ele vai variando isso entre metade e metade até se aproximar do valor real que a gente tem. E aí, finalmente, ele vai mostrar o valor real do que a gente está medindo. Então, é basicamente assim que funciona. Que legal, não sabia que era assim. Ele faz isso, né? Ele vai comparando o valor até chegar no valor de entrada final. Mas ele começa no meio da escala e aí depois ele vai botar no meio da escala de cima ou de baixo, se ele comparar que o valor está acima ou abaixo do valor do meio da escala. Aí tem a resolução dele, né? Então, com isso a gente pode calcular quantos passos ele precisa para chegar até o valor final, já que ele trabalha em binário. Então é basicamente assim que funciona um multímetro digital. Mas esse número de passos, na verdade, não seria metade disso? Porque se ele começa do meio e daí ele só vai ou para cima ou se ele vai para baixo, então na verdade ele não vai fazer todos, ele vai pegar da metade para baixo. E daí eu pensaria que ele demoraria metade disso, porque na verdade ele não vai passar por obrigatoriamente tudo. Não, mas é que ele tem uma resolução, né? Sim. Então ele vai ir para cima ou para baixo, dependendo do valor que a gente quer. Tá. Bom, pessoal, era isso sobre o conversor analógico digital e digital analógico. Se você tem perguntas, por favor, fiquem à vontade. A nossa matéria, ela vai até que dia? Sim, que o senhor vai dar aula de matéria, porque eu sei que a prova já é na sexta que vem, sim, se é nessa nota. Daí a gente vai ter matéria até quarta-feira? Espera aí que eu tenho que verificar aqui na minha tabela. Tá. É que a prova tá marcada para dia 7.
Ah, não, a gente tem que ter mais uma semana. Então, acho que eu vou ter que passar a prova. Deixa eu ver aqui no calendário. Pro dia 14. Porque a gente tem ainda mais 2 aulas de sensores e 2 aulas de microprocessadores. Entendi. Eu vou verificar aqui se essa não bate, acho que com a data da prova de teoria eletromagnética. Daí fazer duas no mesmo dia ser ruim, né? Assim, na verdade nem teria como, porque a prova de teoria eletromagnética vai até meio-dia. Mas daí eu te aviso no WhatsApp direitinho ali. Vou... Tá, se bater, a gente passa pro dia 21 daí. Tá. Tá bom. Mas eu acho que não vai bater, é só uma impressão. Sim, não. Não, tudo bem. Tá, eu te aviso ali. É só para verificar. Tá. Tá bom? E tá bom. E uma dúvida, hoje o senhor vai ter o projeto 10 ou não? Porque acho que Sim, é hoje. do cronômetro. Eu vou colocar ele no Moodle hoje de tarde, Tá, tá bom, que é o último projeto. tá bom. Que esse tem 2 semanas para fazer também. Uhum. Sim, daí é só reforçar o pedido o quanto antes, se puder ver as notas até o 9 pra mim ia ser bom, assim, porque se eu ver também que eu tenho nota que não preciso, daí eu acho que eu não vou fazer esse, né? Tá? Beleza. Tá, é Eu menos uma vejo coisa isso pro, hoje também. tá, é menos uma coisa pro senhor corrigir daí, né, também, né? Porque. Não, tranquilo. Tá? Eu vejo isso hoje também. Tá bom, então. Ahn, Então tá, professor. Um bom final de semana. Pra ti também. Tá? Abraço aí, se cuida, falou. Abraço. Tchau, tchau.